Dando continuidade, irmãos, à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós leremos mais uma vez o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Nós já leremos do verso 6 até o verso 11, lembrando que no domingo passado nós pregamos do capítulo 2 de Romanos, verso 1 ao 5, e hoje nós vamos pegar essa outra seção do verso 6 ao 11. Diz assim, há uma descontinuidade porque ele é separado por vírgula. Eu vou ler o verso 5 até o 11 para fazer mais sentido na leitura. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Santo Deus, justo e poderoso Senhor, quando abrimos a Tua palavra e diante das verdades que se apresentam diante de nós, o nosso coração se anima em poder ouvir Tua voz, mas ao mesmo tempo treme pela nossa incapacidade, pela nossa pequenez e fraqueza de compreender toda a glória dessa Tua palavra, maravilhosa palavra, poderosa palavra. Então, Senhor, pelo amor do Teu nome, fala ao Teu povo nessa noite, glorifica o Teu nome, Senhor. Desafia a Tua igreja, conforta os abatidos de espírito, anima os desanimados, Senhor, e salva os que estão perdidos. Tudo isso pedimos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Certamente, irmãos, quando o apóstolo Paulo dá sequência ao seu texto, e nós estamos diante aqui da seção que é meio deslocada, mas é importante nós fazermos essa distinção do verso 6 ao 11, por algumas razões importantes. Aqui, a partir daqui, na sequência do texto, Paulo está tratando especificamente aqui com os judeus, podemos dizer assim. Lembrando que no capítulo 1 ele trata com os gentios, e quando trata com os gentios ele descreve acerca do fato deles terem conhecimento de Deus por meio da criação e não adorarem o Criador, mas a criatura, e consequentemente Deus os entrega às suas próprias paixões. Por outro lado, os judeus são aqueles que têm conhecimento da lei, da palavra revelada de Deus, mas eles confiam na sua própria justiça, isto é, na sua própria obediência, e ambos, tanto os judeus quanto os gentios, excluem a graça do Evangelho de Cristo e eles se fundamentam na sua própria obediência. Então, o que Paulo está mostrando é que o fruto do trabalho dos gentios e o fruto do trabalho dos judeus está contaminado pelo pecado, e tudo aquilo que eles produzem é contrário aos padrões de Deus, isto é, não trazem glória a Deus. Me parece claro que quando o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 1, ele diz, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Isto é, entenda que por causa do seu próprio pecado, esse conhecimento não produziu glória a Deus. Esse é o elemento importante
e um conceito importante a ser entendido aqui. Mas, de repente, Paulo traz as boas obras para frente. Ele coloca na proa do barco. Parece que ele colocou as boas obras aqui para trás, dizendo, não, aqui não tem o papel central, mas de repente ele muda o seu argumento, agora ele traz as boas obras para frente. Ele coloca na frente. E aí muita confusão passa a acontecer se nós não analisarmos o texto com o devido cuidado. Porque presta atenção no que está sendo dito no texto, por favor. Ele diz assim, no verso 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, e aqui segundo as suas obras. Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não é? E então, aparentemente, a ideia de que a justificação é pela fé somente, parece que Paulo dá uma mudada no seu argumento, dizendo que ele vai tratar cada um segundo o seu próprio procedimento. E ele continua. Na sequência do texto, verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, aparentemente, a esses que buscam tais coisas terão a vida eterna. Os que praticam tais coisas terão a vida eterna. E por outro lado, no verso 8, ele diz, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ora, Paulo está dizendo, um receberá ira, o outro receberá salvação, vida eterna. E qual o fundamento? O que eles fazem, aparentemente. Você entende? Parece que Paulo muda o seu argumento, mas nós precisamos entender isso aqui para poder compreender o que está acontecendo no texto. Primeira coisa importante, certo? Um teólogo chamado Moore, que é um exegeta do Novo Testamento, ele, comentando o texto de Romanos, ele estabelece um princípio interessante no texto. Ele diz que aqui nós temos um quiasmo. Deixa eu só tentar explicar para você o que é um quiasmo. O quiasmo ele vem da letra grega ki, que é como se fosse a letra X, certo? Como se fosse um X. E o X, então, ele tem pontos extremos, não é verdade? Então, A1, B, B1, seria mais ou menos esse tipo de estrutura. Então, veja como funciona o texto nessa estrutura de quiasmo. Verso 6, Deus julgará cada um de acordo com o seu procedimento. Verso 6. Veja lá agora o verso 11. Deus julga de modo imparcial, isto é, não vai favorecer ninguém. Ele julga e ele julga. Lá em cima ele julga segundo o procedimento, lá no verso 11 ele julga de acordo, ele julga imparcialmente, certo? Ele não faz acepção de pessoas. Agora perceba no verso 7, aqueles que fazem o bem terão a vida eterna. Verso 7. Agora, perceba o verso 10. Glória para aqueles que fazem o bem. No verso 7, no verso 7 você tem todos aqueles que praticam bem terão a vida eterna. No verso 10 agora, glória para aqueles que fazem o bem. Você tem praticamente o mesmo significado. No verso 8, ele tem aqueles que praticam mal passarão pela ira de Deus. Verso 9, ira para aqueles que praticam o mal. Tanto 8 como 9. Então você tem aqui, entende que aqui é uma estrutura de quiasmo. É interessante porque esse é o modo de pensar judaico, não é? Esse é o modo de pensar do judeu. O judeu, ele trabalha assim na sua mente. Então você encontra isso muito no texto do Antigo Testamento, e você vai encontrar também no Novo Testamento, porque apesar do texto ser escrito na língua grega, a mente do escritor é judaica, porque Paulo é um judeu. Mesmo ele escrevendo na língua grega, o seu pensamento e a sua estrutura de língua é a língua judaica. E não há como fugir dessa realidade. Daí o uso dessa estrutura muito bem estabelecida no texto. O ponto em questão aqui é que, de modo geral, a centralidade do argumento, quando você tem um quiasmo, está no centro, no ponto de encontro. E você não tem aqui um ponto de encontro nesse. Você tem os pontos extremos. Então, na realidade, o grande ponto aqui é que o verso 6 e o verso
e o verso 11 parecem ser o centro de todo o que hajam. Qual é exatamente o ponto? Deus julgará cada um de modo imparcial, lidando com um padrão que ele mesmo estabeleceu. Deus julgará de modo imparcial todos os homens. Qual o padrão que ele vai utilizar aqui? E aqui começa o padrão do julgamento. Que padrão Deus usará para julgar esses que praticam tais coisas? Se nós pensarmos, e vamos aqui caminhar um pouco mais, irmãos, lembre de outro ponto importante. Toda a verdade neotestamentária tem fundamento no Antigo Testamento. Tá certo? Nenhuma verdade, e por isso Paulo encharca o texto, todos os autores do Novo Testamento encharcam seu texto de citação do Antigo Testamento. Porque se o Novo Testamento é uma roupa, o pano utilizado para fazer essa roupa é o Antigo Testamento. É o tecido utilizado para fazer essa roupa. Dessa forma, de onde Paulo extrai esse conceito que ele passa a elaborar a partir daqui? Ele extrai do Salmo de número 62. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Salmo de número 62. Salmo de número 62. Vamos lá. Veja o verso 1, especificamente. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. De onde vem a minha salvação? A minha salvação vem somente de Deus. Somente de Deus. Quando Paulo estabelece lá no mesmo texto, ele diz assim, Deus dará a cada pessoa aquilo que eles fizeram, segundo o que eles praticaram. Não é? Então a pergunta é, o que exatamente que aconteceu nesse salmo que contrasta os dois grupos de pessoas que Paulo passa a trabalhar desde o princípio, os gentios e os judeus? Por que esse salmo é importante para Paulo? Veja o verso 3 e o verso 4 do salmo, por favor. Ele diz assim, até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Interessante, verso 3 e o verso 4. Até quando, deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Ora, Paulo aqui está contrastando, não é? Existem aqueles que armam contra os escolhidos de Deus. Quem são esses? Aqueles que armam contra o rei, contra o povo de Deus. Não é? Por outro lado, existem aqueles no verso 4, veja o verso 4, o que ele diz. Só pensam em derribá-lo de sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Eles mentem. E o que eles falam com seus lábios não é o que está dentro do seu coração. Eles são exatamente como as pessoas que Paulo está falando em Romanos 2, verso 1 a 3. Volta lá o texto comigo, por favor. Romanos 2, verso 1 a 3. Veja como Paulo usa uma linguagem bem parecida com essa. Romanos capítulo 2, versículo 1 até o verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, és indesculpável homem quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Tu que dizes uma coisa com o lábio e o teu coração está longe daquilo. Tu que te expressa de um jeito, mas a tua alma está longe daquilo. Você acha que vai escapar do juízo de Deus se viver dessa maneira? Qual outro grupo, então, que Paulo vai acessar? Né? O que está no verso 1 do Salmo 62. Em Deus somente está a minha salvação.
A minha salvação e a minha honra depende de Deus. Ele é a minha rocha poderosa, meu refúgio, no verso 7 do Salmo 62. Minha salvação e minha honra depende somente de Deus. Ele é a minha rocha poderosa, meu refúgio. O que eles fizeram para encontrar salvação aqui, irmãos, da parte de Deus? O que eles fizeram para fazer de Deus o centro deles? É essa atitude aqui que Deus vai recompensar. Deus dará a cada um segundo a sua atitude, segundo o que fez. Segundo aquilo que ele mesmo praticou. Ele fará segundo o que ele praticou. No verso 12, por favor, o Salmo voltando ao nosso texto lá, o Salmo 62, por favor. Veja, sem desmarcar Romanos, o salmista diz assim, segundo a palavra de Deus, Salmo 62, verso 12, ele diz assim: E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Você entende? Há um aspecto aqui, Paulo está fundindo um conceito muito claro, que está lá no Antigo Testamento. Então, em Romanos 2,6, Paulo está dizendo o seguinte, ele está perguntando tanto às pessoas religiosas como às não religiosas, para que elas considerem o que elas têm feito, ou o que elas não têm feito, ou que nada aconteceu. Como vocês estão buscando o refúgio da ira merecida? Onde vocês estão se escondendo da ira merecida? Ambos estão buscando honra em si mesmo. Aqueles que mentem com os lábios dizendo uma coisa e o seu coração está longe, e o outro que diz: a minha salvação está no Senhor. Ele retribuirá a cada um segundo o que cada um tem feito. Por que ele vai retribuir segundo o que cada um tem feito? E agora vem, e aqui é importante nós entendermos isso, porque, embora Paulo esteja dizendo categoricamente que as obras importam, e o que nós fazemos importa, não é? Ele está dizendo categoricamente que as obras não são a base para a salvação, mas elas são as evidências daquela salvação que aconteceu, ocorrida pela graça, por meio da fé, que nos salva verdadeiramente. Veja que no Salmo 62, o que importa fundamentalmente é o relacionamento da pessoa com Deus. Quem é Deus para eles? Meu refúgio, a minha rocha, a minha salvação. E no verso 9 e 10, o Salmo sugere, não é? Isso será visto na maneira como eles percebem a própria vida e o que eles fazem com a vida. As boas obras mostram, ou revelam, a nossa fé salvadora. As boas obras não adicionam à nossa fé em nos salvar, elas revelam a nossa fé. Aqui tem outra maneira de nós percebermos isso, irmãos. Uma outra maneira de percebermos isso. Uma manga numa mangueira prova que tem vida, mas não provê vida. A manga numa mangueira, ele prova que aquela árvore tem vida, mas não é a base da vida. É interessante nós pensarmos nisso, porque, não é, a maçã, ou seja lá a fruta que for, a manga, elas são evidências de que a árvore tem vida. Mas as raízes é de onde vem a nutrição para que aquele fruto apareça. Da mesma forma,
A fé em Cristo somente provê nova vida. Ele nos dá a sua justiça, a justiça de Deus, a todo aquele que crê. Mas a vida que foi transformada por essa justiça é o que vai provar se nossa fé é verdadeira. O fruto vai provar se a nossa fé é verdadeira. Ele nos julgará segundo o que nós fazemos, porque o que nós fazemos revela a essência da nossa alma. O que nós somos, o que falamos. Não tente ler Paulo de modo errado, dizendo que Paulo está entendendo aqui que as obras precisam ser acrescentadas à fé. Isso seria um desserviço a toda a teologia paulina, por razões me parecem óbvias. Deixa eu tentar argumentar com você no próprio texto. Eu tenho a ligeira impressão, e aqui é uma impressão pessoal, que Paulo está usando a mesma estratégia que foi dito no capítulo 1. Quando ele olha, ele fala para os homens do mundo e diz assim: vocês não estão vendo a criação? Está vendo o sol, a lua, as estrelas? Elas falam que há um só Deus. Eles falam que Ele é perfeito. Falam que Ele é eterno. Ora, os frutos do trabalho de Deus revelam que Ele é. E eu tenho a ligeira impressão que Paulo está usando o mesmo argumento aqui, dizendo: ora, o que vocês produzem também fala exatamente o que vocês são. O que dizem de você pelo que você faz? O que falam de você pelo modo como você vive? E é tão certo isso, me parece tão certo isso, que Deus vai julgar os homens porque deveriam conhecê-lo pela manifestação das suas obras, e eles não fizeram. E me parece tão certo que esse é o modo de ser conhecido, que Deus vai nos julgar por aquilo que fizemos, porque é tão certo que essa expressão vai ser revelada aqui. Acontece que muitas vezes nós podemos falar, mas o nosso coração está longe. E onde vem a mentira? Porque Deus conhece não só o que eu pratico, mas as motivações do meu coração. Importante, nós não devemos, por outro lado, como estamos dizendo aqui, como estamos falando, fazer com que o nosso entendimento da salvação pela graça diminua o desafio que Paulo está trazendo aqui. Porque é interessante que normalmente as pessoas vão dizer: nós seremos julgados pela graça do Evangelho de Cristo. E é verdade isso. Mas a Bíblia diz também que nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos. Porque o que nós fazemos revela em quem nós confiamos. Não porque esse é o fundamento, mas porque é a manga que revela que essa mangueira está viva. É o fruto que vai dizer isso. Se as obras das nossas mãos não estão sendo desafiadas e informadas pela fé, é correto perguntar se a nossa fé é real. Se as nossas mãos não são informadas pela fé que nós professamos, é correto perguntar se a nossa fé é real. Como é que eu posso saber se aquilo que eu estou fazendo é certo ou não diante de Deus? Ele nos concede 2 testes.
importantes, não é? Tim Keller, ele fala algo bem interessante que eu gostaria de citar especificamente ele aqui. Ele diz o seguinte, porque você vai perceber que ele usa a palavra que persiste em fazer o bem, não é? Persistir em fazer o bem significa, não é, aquele que está fazendo o que é ordenado pelo Senhor, aquele que vive de uma maneira piedosa. Ele tem um padrão persistente de vida santa. Há um padrão persistente aqui. Há um padrão de vida que que é estabelecido por esse novo nascimento. Há uma persistência. E é interessante o uso da expressão, que persiste em fazer o bem. E entenda que o persistir, irmãos, é que tem vitórias e que segue, e que anda dessa forma, e que tem um padrão de vida. Segundo, que busca glória, honra e imortalidade. Significa dizer o seguinte, o que é que eu faço, o que é que eu busco por meio das coisas que eu faço? Refere-se à qualidade daquilo que procede da vida com Deus. E essas são coisas encontradas apenas em Deus. A pessoa que é justa diante de Deus, não é? Não por causa das suas obras, mas por causa das obras de Cristo. As pessoas que são redimidas por Deus, não por causa das suas obras, mas por causa das obras de Cristo. Ele sabe que isso revelará nele, não a anulação das leis de Deus para serem praticadas, mas uma gratidão no seu coração para fazer aquilo que o Senhor ordenou para ser feito. Ele faz essas coisas porque ele quer ser como Deus em seu caráter. Deus diz assim, vocês serão julgados, porque o mundo que eu criei revela a minha santidade e o meu poder, e vocês não creram em mim. Quando eu busco viver aquilo que eu creio, eu estou querendo simplesmente isso, irmãos. Me tornar como Deus em seu caráter. Nós somos feitos para usufruir, para dar glória, honra e para ter imortalidade em tudo aquilo que nós buscamos. Tudo aquilo que eu busco na vida, eu busco glória, honra e imortalidade. O problema aqui não são os meus objetivos. O problema aqui são os meios para alcançá-los. Nós olhamos para as coisas que foram criadas e não para o Criador. Você entende? O que é que tem a vida eterna? É aquele que busca glória, honra e imortalidade. Esse é o que tem a vida eterna. Porque esse não busca as coisas da terra. Veja o que é que acontece especificamente com o capítulo 1. Eles olham para as coisas criadas e adoram a criatura e não o Criador. Eles não buscam a eternidade, eles buscam a satisfação do seu próprio prazer. Nós temos que encontrar essas coisas onde elas podem ser, onde elas são achadas, irmãos. Elas são achadas em Deus. E é somente em Deus que nós podemos servir dessa forma. Aqueles que vão servi-lo e que conhecem a Ele verdadeiramente. São esses que fazem tudo com um objetivo. De buscar honra, glória e imortalidade. Esses são os que têm a vida eterna. Por outro lado, no verso 8, ele vai dar 2 indicadores da pessoa que não é justa diante de Deus. No verso 8, ele dá 2 razões. Primeiro, eles buscam satisfazer a si mesmo. Fazem a sua própria vontade, a autoglorificação. Eles buscam ser o seu próprio Senhor, o seu próprio Salvador. Isso pode ser tanto para o religioso quanto para o não religioso. Tanto para aquele que é moral, como aquele que vive na imoralidade. Você pode viver para si mesmo. Paulo está dizendo, gentios,
eles fazem isso para si mesmo. Paulo está dizendo aos judeus, eles fazem isso para si mesmo. Eles rejeitam a verdade, diz o texto, e seguem a mentira, o maligno. Eles têm dificuldade em ser instruídos, eles têm dificuldade em aprender da verdade, eles não são ensináveis, eles não se submetem à verdade, nunca chega ao seu coração, ele ouve, mas não atende, você fala, e ele não escuta. Eles amam a mentira, eles rejeitam a verdade. Completamente rejeitam a verdade. Se você gostaria de pensar sobre você mesmo como justo, porque você guarda a lei, porque você é aquele que cumpre o que Deus manda, você vai viver a vida como você pensa para si mesmo, não buscando a imortalidade. Você entende? O padrão do julgamento é esse. Os que estão em Cristo, eles buscam um padrão. Os que estão fora dele buscam outro padrão. E os que estão fora podem ser tanto os gentios quanto os religiosos judeus, que buscam a justiça pessoal. Se você imagina que pode salvar a si mesmo, você rejeita a verdade que diz a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Interessante que daí os versos 9 e 10 vão repetir o ensino do verso 7 e 8, como nós já vimos. Com uma diferença. 2 vezes ele diz, primeiro aos judeus, então depois os gentios. E daí o verso 11 ele diz, Deus não mostra favoritismo. O julgamento é imparcial. O julgamento não é feito com base naquilo que nós, exatamente não é com base no que nós somos, mas no que nós fazemos. Não é com base na nossa família, na nossa cultura. Se nós somos judeus, se nós somos cristãos, se nós somos frequentadores de igreja. Não importa isso. O importa é como você se relaciona com Deus. Se como salmista você diz, em ti está a minha salvação. Você fará as obras dessa verdade, porque você não viverá para a sua própria justiça, porque se a tua salvação está nele, a justiça é dele, você viverá para a glória dele, não para a sua própria glória. E eu fico impressionado de Paulo dizer isso aos judeus, que parece que é preferência primeiro aos judeus, depois aos gregos. Esse é um tom que Paulo usa na carta aos Romanos, mas aqui ele diz, Deus não mostra favoritismo, todos serão julgados da mesma forma. E aí então eu fico pensando, quando Paulo pensa em algo como isso, como ele fala a verdade como essa, isso, o Antigo Testamento vai borbulhar diante de nós com essas verdades. Por exemplo, lá em Amós, no capítulo 3, verso 2, o Senhor disse a Israel, dentre todas as famílias da terra, apenas a vós outros eu conheci, por isso eu vos disciplinarei. Porque vocês, dentre todos os povos, vocês foram o que eu escolhi. Que privilégio você tem de não estar lá fora no mundo, mas estar na igreja. De ter nascido no lar cristão. Ter sido batizado na infância. De ter sido trazido para a igreja todo domingo. De ouvir a palavra de Deus.
ter comunhão com os santos, fazer o culto doméstico. Que privilégio você tem. Deus te julgará da mesma forma. E dizendo assim: você não deu atenção a tanto benefício que eu te dei. A toda palavra pregada, a todo ensino que você ouviu, a toda mesa do Senhor que você se assentou. Vocês serão julgados da mesma forma. Onde está a tua confiança? É na tua linhagem? Só nos aspectos externos da igreja? É estar rolado em um hall de membros? Sinclair Ferguson conta que um dia ele estava fazendo o sepultamento de um homem da família de igreja. Ele estava há muito tempo afastado do Evangelho, vivia num mundo, e ele foi, na realidade, ele foi para o sepultamento. E aí, longe do Senhor, o irmão do morto chegou ao pastor Sinclair Ferguson e disse: eu encontrei nas coisas dele o cartão de membresia. E ele pergunta: ele está ok agora, não é? Sinclair Ferguson disse: sobre isso nós falaremos outro tempo. Agora não é hora de eu falar todas as coisas para você. Aquele cartão não era a segurança dele. Aquele cartão não impediu ele de ir embora e seguir o caminho do coração dele. Como você tem vivido com a verdade que você tem crido? O que você tem feito de todas as verdades e informações que você recebe do Senhor? O que tem mudado na sua vida? Qual é o efeito do Evangelho para você? Os teólogos do passado, Jonathan Edwards, um deles, passava 10 a 15 minutos fazendo perguntas à igreja que dilacerava a alma dela. Nós vivemos numa sociedade hoje onde o pregador quer fazer com que as pessoas se sintam bem. E Paulo aqui está dizendo: vocês precisam se sentir mal. Para que a esperança de vocês esteja somente em Cristo. E passe a produzir fruto digno de um novo nascimento. Os ímpios do capítulo 1 foram entregues ao homossexualismo, à matança, ao ódio. Os judeus do capítulo 2 eram homens que não matavam, que não adulteravam. Jesus disse: se você odeia seu irmão, se você olha com um olhar impuro,
nenhum dos dois tem a salvação fundamentada na sua própria justiça. Precisa de Cristo. E quando nós buscamos a Cristo, diferentemente daqueles do capítulo 1, eles trocam a glória do Criador pela glória da criação. Agora não, nós buscamos glória, honra e incorruptibilidade. Tudo que nós fazemos, nós buscamos isso, nós vivemos com isso diante dos nossos olhos, com a verdade da eternidade diante dos nossos olhos. Nós vivemos nesse mundo com os olhos fitos no céu. Paulo sempre nos lembra disso. O sofrimento do presente não se compara com a glória que há de se manifestar no último dia. Tudo que nós fazemos, nós não buscamos a nossa própria glória, mas a glória de Deus. Tudo que nós queremos não é para satisfazer os nossos desejos, mas os desejos de Deus, a sua vontade, porque é com esse fundamento que nós seremos julgados. A vontade de Deus. É verdade que nós caminhamos nessa vida tentando fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas certamente, honestamente, nós quebramos a lei de Deus e muitas vezes nós fazemos as coisas para a nossa própria satisfação. Então eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. As nossas obras podem ser ouro, prata e joias e pedras preciosas. Ou as nossas obras podem ser palha, madeira e feno. Paulo ainda diz: todos nós passaremos pelo fogo. E se for palha, será exterminado. Se for pedras preciosas, será burilada e melhorada. Mas Paulo termina dizendo: mas se o fundamento for Cristo, nós seremos salvos como que pelo fogo. Toda a vontade de Deus vai produzir em nós obras e nós vamos praticar a nossa fé. E a nossa fé vai revelar o que nós somos por meio daquilo que nós fazemos. Mas certamente, no meio das preciosidades das ações dos crentes, terá muita palha e muito feno. E nada sobrará disso. O que se faz para si mesmo não subsistirá. O que se faz para a glória, para a honra e para a imortalidade é fruto da vida eterna que há em nós. Eu me dirijo a você que não conhece a Cristo nessa noite, especificamente, cuja confiança, porque não está em Cristo, cuja confiança está em você mesmo. Você será julgado por Deus e as suas obras revelarão em quem você confia. Os judeus eram moralistas e eram condenados como os gentios do capítulo 1, porque confiavam em si mesmos e não em Deus. Se você não crer no Evangelho, em que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que a ira de Deus se revela no Evangelho, somente aí você vai escapar do juízo eterno de Deus. Fuja da sua própria força, reconheça a miséria da sua própria vida e corra para Cristo. Mas por outro lado, irmãos,
Nós somos desafiados como igreja a prestar atenção no modo de vida que nós temos. Porque com os nossos lábios nós podemos falar louvores ao Senhor e com a nossa vida nós podemos mostrar que não conhecemos a Ele. Paulo diz, nós somos mentirosos. Nós precisamos zelar para termos um foco na nossa vida. Tudo o que fazemos como quem tem a vida eterna é buscar glória, honra e imortalidade. Não as coisas desse mundo, mas aquilo que de fato exalta o nome do nosso Senhor. Você que é crente, em quem você confia para ser salvo? O teu modo de vida condena a tua fé? Onde está a tua esperança? Quem é a tua salvação? Quem é a única riqueza que você tem nos céus e na terra? Quem é Deus para você? Por isso, é nesse princípio e fundamento que a igreja deve estar firmada. A minha salvação repousa na rocha, que é Cristo. E a vida que flui disso produzirá em mim um modelo de vida que glorifica a Deus. Essa é a linguagem no Novo Testamento. Paulo vai falar em Romanos, lá na frente, no capítulo 6, a forma da doutrina. Interessante esse termo, a forma da doutrina. A forma da doutrina é... Uma coisa é o mistério da piedade, o outro é a forma da piedade ou da doutrina. O mistério da piedade é o evangelho de Cristo, e a forma disso é como nós vivemos. Veja se não é exatamente isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. As palavras dele são muito claras. E como que esse evangelho, a beleza dele é demonstrada pelo modo como nós vivemos. Tito no capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2, a palavra de Deus do Senhor diz assim, especificamente, a partir do verso 3, ele fala, quanto às mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você percebe? O modo de vida pode adornar a palavra de Deus ou pode difamar a palavra de Deus. Ainda comigo, verso 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Por que que o servo faz isso? Para ornar a doutrina de Deus. Ele busca o quê? Honra, glória e imortalidade de quem tem a vida eterna. Esse é o fim do que nós fazemos. Nós não servimos ao patrão, porque Paulo vai dizer, não sirva apenas quando ele estiver vendo, porque eu procuro glória pessoal. Quando eu trabalho, quando ele não está vendo, é porque eu busco a glória de Deus. Como o evangelho é adornado. Nós oramos em público. Nós oramos
em culto doméstico. Mas se nós não oramos sozinhos no nosso quarto, trancados, nós temos uma grande chance de sermos hipócritas. Porque nós não nos importamos com o que o nosso Pai Celeste que vê. Nós nos importamos com o que os outros veem. Há um modelo de vida que flui da vida do Evangelho. A nossa salvação não é o modelo de vida, é o Evangelho. Mas esse Evangelho produz um modelo de vida. A forma da doutrina. Eu encerro com o que eu disse na oração, citando um teólogo do século XVII na oração, quando disse: você pode encontrar uma ostra sem a pérola. Você pode encontrar alguém com a forma de doutrina sem o Evangelho, como os judeus eram. Não matavam, não adulteravam. A forma. Mas você não vai encontrar a pérola fora da ostra. Porque certamente a essência se revela numa forma. Toda pérola será vista dentro de uma ostra. O Evangelho produzirá uma forma. E é com o que nós fazemos que nós revelaremos em quem cremos e onde está a nossa confiança. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, reconhecemos que as nossas ações e obras não podem nos salvar de fato. Nós lemos isso até mesmo na leitura da confissão de fé, como os nossos pais no passado capturaram de modo tão perfeito a Tua palavra. Mas sabemos também, como dizem, que as nossas obras revelam a nossa fé. Quando diz a Tua palavra que nós seremos julgados pelas nossas obras, não é a causa da nossa salvação as nossas obras, mas o efeito dela, que é fruto de um verdadeiro Evangelho, certamente isso é que será julgado, porque o modo como nós vivemos determina no que cremos, Senhor, e como cremos. Tem misericórdia da nossa vida. E ajuda-nos a adornar o Teu Evangelho com a forma do Evangelho, com a forma da doutrina que é produzida pelo mistério do Evangelho, pelo mistério da piedade, que é a obra de Cristo Jesus encarnado. E salva aqueles que estão no nosso meio, que não confiam em Ti, mas em si mesmos. E que eles sejam restaurados e redimidos e salvos, e que venham nascer de novo por meio do poder da palavra pelo Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.